Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula 6 do nosso curso de pintura com agulha. Na aula de hoje a gente vai finalmente começar então o nosso projeto, que é a FIB. A FIB já está aqui colocada no bastidor. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como colocar o tecido no bastidor, deem uma conferida na última aula, que lá eu expliquei direitinho como é que faz. Na aula de hoje a gente vai fazer os olhos da FIB. E eu vou aproveitar também essa parte do vídeo para falar para vocês que eu decidi criar um grupo no WhatsApp e lá vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Mas o que eu acho mais interessante nesse grupo é que vocês postem o progresso de vocês, seja fazendo o exercício, seja fazendo o projeto da FIB ou um projeto paralelo. Eu vou achar muito interessante de ver como que vocês estão evoluindo na técnica da pintura com agulha. Então, se vocês estão prontos, acho que a gente já pode começar. Então, já estou com a FIB aqui posicionada. Para fazer os olhos, a gente vai usar 4 cores, que é o preto, o branco, preto 371, o branco B5200 e os dois tons de verdes, que é o 3013 e o 3012. Outra coisa muito importante que é sempre ter por perto é a foto. Foto da FIB eu coloco no meu celular e eu deixo ele sempre pertinho aqui para eu ir olhando conforme eu vou fazendo. Idealmente é bom ter um tablet, uma coisa com uma tela um pouco maior. Eu, no caso, eu não tenho tablet, então eu uso um celular. Em último caso, dá para imprimir a foto e ter a foto impressa em papel. Esse é o jeito que eu recomendo, o jeito que eu menos recomendo, porque normalmente as impressoras elas não têm uma boa qualidade de impressão, então ela vai alterar as cores um pouco, a qualidade é perdida um pouco também. Então eu prefiro colocar a foto num dispositivo digital, por exemplo, um celular ou um tablet. Antes de começar a fazer alguns pontos, eu vou marcar aqui no tecido algumas regiões onde eu vou colocar as cores. Na aula de criação de linhas guia, eu tinha dito que a gente obteve as linhas básicas, mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai adicionando na mão mesmo algumas linhas extras que vão ajudar a gente a aplicar os pontos. Aqui para o olho, eu estou vendo aqui na minha foto que tem uma luz, né, que bate da esquerda para a direita, então eu vejo que tem tons de verdes mais claros do lado esquerdo do olho, principalmente desse olho da esquerda aqui. No outro olho, então, são tons mais escuros. E eu vejo também que o tom de verde mais claro fica na parte mais à esquerda do olho esquerdo. Então o que eu vou fazer é dividir o olho dela aqui, o olho esquerdo, eu vou dividir ele mais ou menos onde eu vejo que o verde claro é a cor mais importante, acho que é mais ou menos nessa região aqui. E daí no resto do olho dela, da íris, eu vou colocar o verde mais escuro. O jeito que eu faço, que funcionou melhor para mim até agora, é fazer linhas horizontais. Então já vou aproveitar e vou fazer a direção dos pontos. Então no caso horizontal eu vou fazer desse jeito aqui. E eu vejo também que aqui nessa parte mais à direita tem um verde um pouco mais clarinho, mas eu não vou fazer. Eu vou manter o verde escuro, porque é uma coisa que eu aprendi também, quanto mais simples, melhor. Apesar de ter uma região um pouco mais clara aqui, eu não sei exatamente por quê. Pode ser que seja uma manchinha no olho dela, ou tem uma fonte de luz pontual batendo aqui. Eu decidi não fazer e eu vou manter do jeito mais simples possível. Então nesse olho aqui eu vou usar o verde claro nessa parte e no resto dos olhos dela vou manter o verde escuro. E a gente vai começar justamente pela íris, então que é a parte esverdeada. Então eu vou começar fazendo a parte mais clara aqui, então eu vou carregar a minha agulha com o 3013 e eu vou fazendo pontos do mesmo jeito que a gente aprendeu na última aula. A diferença aqui é que a gente vai fazer uma transição de cor, então só no meio, né? Então aqui no meio a gente vai fazer aquela transição de degradê, igual que a gente fez no exercício. Entretanto, na região verde para a pupila e na região verde para a borda do olho, a gente não vai querer passar o ponto que a gente fazia antes, a gente vai ir exatamente até onde está indo a linha que limita. Então vamos começar. Aqui eu acabei então a primeira cor. Vocês vejam que na divisão do verde claro com o verde escuro eu fiz aquela passada de pontos, eu não fui respeitando a linha tanto assim, mas na linha que faz a divisa com a borda do olho e com a pupila, eu tentei ir até o limite da linha. Depois, se algum ponto passou um pouco, não tem muito problema, porque a gente vai cobrir esses pontos com outras cores. O legal do bordado é que é uma técnica muito... Eu esqueci o nome, mas é uma técnica que permite o erro, né? Então, quando a gente erra, a gente pode cobrir com outros pontos, e no pior dos casos, se ficou muito ruim, dá para cortar o ponto fora e começar de novo. Então agora a gente pode começar a fazer os verdes mais escuros, então eu vou carregar a minha agulha com o 3012.
Bom, então aqui eu terminei a íris do olho esquerdo e eu passo logo em seguida então para o olho direito, sem cortar fio, sem fazer nada. Então aqui eu finalizei a íris dos dois olhos. A gente pode partir para o preto para fazer a pupila. Eu vou fazer também o contorno dos olhos. Olhando aqui a foto, eu vejo que o contorno dos olhos dela é bem escuro. É um marrom bem quase preto, então nesse caso eu vou usar o preto mesmo. Então a gente faz essas duas coisas. Eu vou remarcar aqui, eu vi que minhas linhas elas ficaram um pouco finas em alguns lugares. Por exemplo, aqui embaixo ela é um pouquinho mais grossa, aqui em cima também. E aqui nesse outro olho eu acho que está mais ou menos bom. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para fazer a direção dos pontos, nesse caso aqui, como a pupila dela é bem fininha, eu acho mais prático fazer na vertical. Normalmente eu faço na horizontal também, mas nesse caso aqui em particular eu vou fazer na vertical. Eu não vou nem marcar porque não tem muito espaço. E o contorno do olho eu vou fazer no mesmo sentido do círculo, né? Então a gente vai fazer usando o ponto trás, que nem a gente fez no exercício da aula passada, a gente vai fazendo o contorno, fazendo círculos atrás de círculos, até ficar o contorno certinho. Eu vou fazendo e vocês vão entender o que eu quero dizer. Então eu vou carregar aqui minha agulha com a linha preta, 310. E todas essas técnicas básicas, como puxar o fio da meada, como fazer o nozinho no fio, tamanho do fio, tudo isso eu mostrei na aula passada. Então se tiverem alguma dúvida, dê uma conferida lá que vai estar tudo explicado. Então vamos lá, vou começar fazendo a pupila dela. E eu vou aproveitar que eu estou nesse olho para já fazer o contorno. Então eu vou fazer um primeiro ponto aqui. A gente vai fazer pontos atrás, usando aquela técnica de deixar o laço para fora, né? Como aqui é um círculo, a gente vai deixar o laço sempre para fora do olho. Então eu vou fazer um ponto de mais ou menos 2 milímetros. E eu vou voltar aqui no meio, que nem a gente fez no exercício na aula passada. Então aqui fiz uma primeira camada de contorno ao redor do olho dela, e agora eu vou preenchendo esses espaços onde o contorno é um pouquinho mais espesso. E para isso vocês podem escolher fazer pontos atrás ou fazer o ponto curto e ponto longo. Eu normalmente faço ponto curto e ponto longo, que eu acho um pouco mais fácil, mas vocês podem escolher. Então aqui o primeiro olho está feito, agora eu vou partir então para o segundo, sem cortar linha, sem fazer nada. Passo direto aqui. E mais uma coisa aqui, né? Como a gente está passando de um olho para o outro sem cortar a linha, vai ficar essas linhas aqui atravessadas. Se quiser, dá para cortar elas. Fica um pouquinho mais bonito o avesso do bordado. Então vamos continuar aqui e fazer o contorno. Então aqui está feito então, o contorno dos dois olhos. E agora está quase pronto, falta um último detalhe, né? Eu falei que a gente ia usar a linha branca, mas eu não falei para quê. Então a linha branca ela vai entrar agora para a gente fazer
o reflexo dos olhos. Isso é a parte que eu digo que dá vida para o bordado. Vocês vão ver que no momento que a gente faz o reflexo nos olhos do bichinho, parece que o bordado ganhou vida. Para fazer esses reflexos, eu costumo não olhar tanto para a foto. Eu faço alguns pontinhos brancos nas pupilas, mais ou menos na mesma posição. Então, se eu fizer um aqui assim, eu vou fazer um na mesma posição do outro lado. E é o que eu vou fazer também nesse projeto, mas nesse caso em específico, como tem uma luz meio forte batendo na parte esquerda do rosto da Phoebe, a gente vê que tem um reflexo meio forte aqui nessa parte do olho, eu vou fazer também esse reflexo aqui. Então, eu vou começar aqui no olho direito. Eu faço normalmente um pontinho que começa na íris e que termina na pupila. Então, vou fazer um ponto bem pequenininho mesmo. Assim. E normalmente eu faço esse ponto umas 2 ou 3 vezes para ter certeza que esse ponto não vai se perder no meio dos outros. Então, vou passar aqui mais algumas vezes. Fazer a mesma coisa aqui no outro olho. E vou fazer o reflexo aqui no olho esquerdo. E esse ponto, como ele vai ser atravessado, né, os pontos da íris estão na horizontal, vou fazer esse ponto na vertical. Para a gente não mexer muito nos pontos, eu vou fazer um ponto bem sem apertar muito, um ponto bem soltinho. No momento que encostou no tecido, já paro de apertar. E aí tá feito, acho que já dá para ter uma impressão de que tem uma luz aqui batendo, né? Tá ficando legal o resultado por enquanto. Para essa aula a gente vai parar por aqui, então eu vou aproveitar e me despedir. Aproveitem e, se ainda não se inscreveram, se inscrevam no meu canal, deixem um like aqui nos vídeos, que isso vai me ajudar bastante. E a gente se vê na próxima aula. Não esqueçam também de entrar no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link para o convite aqui na descrição. Muito obrigado e tchau, tchau.